Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a prevenção de crises em crianças com autismo em sala de aula. Na semana passada, a gente destacou a importância de prevenir, mas hoje a gente vai ver o que é de fato considerado uma crise. Entre muitas definições existentes para esse comportamento, eu vou usar essa aqui, ó. Crise é uma disrupção ou uma desregulação emocional que se manifesta em gritos, choros, jogar ou quebrar coisas e agredir ao outro ou a si mesmo. Esse comportamento no autismo se dá em alta magnitude, ou seja, parece para quem está assistindo que o indivíduo está se comportando de uma forma muito desproporcional ao que de fato a situação representa. E a crise se dá também de forma contínua, ou seja, esse indivíduo ele vai apresentar um comportamento por um tempo muito maior do que seria considerado adequado, no sentido de proporcional ao fato ocorrido. Então vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Um aluno chora, grita, esperneia durante 20 minutos só porque a professora disse para ele que ele tem que esperar a hora do intervalo para abrir o seu lanche e não pode comer ali durante a aula. É claro que não existem réguas, limites que mostrarão que a partir de certo ponto aquele comportamento é considerado uma crise. Então aí a gente tem que usar o bom senso para analisar a situação. Se debater e gritar por 20 minutos não parece uma resposta proporcional à advertência da professora, certo? Então a gente vai ver agora mais 5 formas de evitar que uma crise se instale. Dica número 1 de hoje: reduza os estímulos distrativos. Manter o ambiente de aprendizado livre de distrações visuais ou sonoras excessivas. Tente criar espaços mais calmos e organizados. Esse é um grande desafio em se tratando de uma sala de aula com 20, 30 crianças lá dentro, não é mesmo? Mas a gente precisa tentar fazer o nosso melhor para o bom funcionamento ali do ambiente de sala de aula que contém crianças autistas junto com as crianças típicas. Dica número 2 e uma das mais polêmicas: apoio individualizado. Ofereça suporte individualizado como um educador ou terapeuta de apoio que esteja familiarizado com as necessidades daquela criança. A gente conhece todos os problemas, a gente sabe que não tem para todo mundo, mas ainda assim, nas escolas públicas existe uma possibilidade de um profissional de apoio quando necessário. E nas escolas particulares é preciso fornecer também um profissional de apoio, caso haja necessidade para aquele aluno. E não pode ser cobrado nada mais por esse serviço. Isso está na Lei 12.764 de 2012 e é um dos pontos críticos da falta de inclusão que a gente vive hoje. São tantas histórias que a gente conhece de escolas que negam vagas para autistas, limitam o número de alunos com TEA, criando uma espécie de cotas e tantas outras coisas que a gente ouve diariamente. Mas agora também já tem uma lei que ampara as famílias nesse caso. É a Lei 17.798, que foi promulgada agora 6 de outubro de 2023. E ela prevê multa de 3 a 20 salários mínimos para escolas que negarem ou dificultarem a matrícula dos autistas. E a dica número 3, usem sistemas de reforço positivo. Vocês se lembram do vídeo sobre reforço? Se não lembram, eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá depois dar uma olhadinha. Mas para quem não se lembra, reforço positivo é quando a gente acrescenta um item que aumenta a probabilidade futura do comportamento se repetir, certo? Então a gente pode usar como reforço positivo elogios, recompensas, tudo que incentive comportamentos desejados e o cumprimento das regras. É muito importante a gente saber quais são os itens preferidos do nosso aluno, para usar a nosso favor como um reforço de tarefas mais difíceis. Os reforços sociais a gente deixa para manutenção do comportamento. Vou explicar melhor. Se eu vou ensinar o aluno uma atividade pela primeira vez, que tem um custo maior para ele, como por exemplo fazer uma colagem, já que isso envolve permanecer sentado, concentrado e trabalhar a coordenação motora, que pode ser bastante desafiador para o autista, é importante fornecer um reforçador mais poderoso que o elogio social. Por exemplo, vamos pensar que é o dia da árvore, mas aquele aluno tem paixão por dinossauros. Então, inclua um dinossauro na paisagem da atividade. Ou então, dê acesso a um tangível, um dinossauro mesmo de brinquedo, se ele completar a atividade. Então, quando ele já estiver habituado a fazer colagens,
Aí sim, muito bem, seu trabalho está fantástico, já basta como reforço positivo. Mas só quando ele já estiver habituado a realizar um trabalho que seja custoso para ele, que ele considere difícil. Uma outra dica: use estratégias de regulação emocional. Ensine a criança estratégias de autorregulação, como a identificação das emoções, raiva, tristeza, alegria, medo, nojo. O filme Divertidamente é excelente para esse fim. E também eu vou indicar aqui um outro vídeo sobre a identificação das emoções do canal Smile and Learn. Ter uma salinha ou cantinho da calma com atividades como brinquedos sensoriais, quebra-cabeça, música calminha e relaxante, livrinhos de inspiração, garrafa da calma. Quem não conhece, procura aí no Google, que é uma excelente ferramenta. O uso de técnicas de relaxamento como respiração profunda, massagem, práticas de esporte são muito importantes, inclusive a educação física na escola. Colinho, abraço, se a criança gosta desse denguinho. A gente precisa entender que o comportamento disruptivo é uma tentativa da criança de se reorganizar emocionalmente. E a crise pode ser a única estratégia que ela conhece de autorregulação. Por essa razão, é muito importante a gente ensinar outras formas menos custosas. O nosso cérebro gosta de economizar energia. Quando o cérebro descobrir que a nova estratégia traz menos custo do que o choro de meia hora, ele vai aprender rapidinho. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que o cérebro da criança autista percebe as coisas de uma forma diferente, às vezes muito mais intensamente. Como, por exemplo, dar um show de meia hora porque a caneta dela caiu no chão e o amiguinho pisou sem querer. E às vezes, pelo contrário, ele pode parecer totalmente apático diante de um coleguinha triste, chorando. E isso não significa de forma alguma que a criança com TEA não tem empatia. Isso acontece porque as pessoas com TEA muitas vezes não sabem como agir diante das situações. Por isso é muito importante que a gente ensine elas a reconhecerem uma situação e a forma ideal de se comportar diante dela. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje. E fica aí ligado para não perder as próximas 5 dicas que vão ao ar na próxima semana. E para não perder, basta se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado assim que o vídeo sair. Não se esqueça de dar um like e compartilhar essas dicas com outros professores. Tchau, tchau!